Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. É quarta-feira, é o nosso dia tradicional do nosso encontro semanal, em que a gente traz aí um tema polêmico, um tema interessante, um tema histórico, algo que de alguma forma mereça uma reflexão, uma análise imparcial, enfim, algo que efetivamente tenha relevância. E hoje o nosso tema não poderia ser menos interessante, menos complexo que a liberdade de imprensa. Gente, isso mesmo, liberdade de imprensa. Algo que a gente pensou que nunca mais ia ver, de repente estamos começando a rever no Brasil. Parece piada pronta, mas infelizmente é a nossa realidade, gente. E para falar de imprensa, eu vou fazer uma pequena introdução aí do Dia da Imprensa, né? Tivemos aí efetivamente um Dia da Imprensa, primeiramente, né, comemorado no dia 10 de setembro, que é o dia do surgimento aí da Gazeta do Rio de Janeiro, ainda em 1808, né, na cidade do Rio de Janeiro, ano em que a família real portuguesa sai de Portugal e vem para o Brasil, fugindo aí das conquistas da Guerra Napoleônica, enfim. O Brasil começa a ter uma imprensa, em 1808. E já em 1999, a gente tem a alteração dessa data, né? Deixa de ser em setembro, o dia da imprensa, e passa a ser no dia 1º de junho. Uma alteração legislativa promovida pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que passa essa data para o dia 1º de junho. Então, temos a comemoração efetiva do Dia da Imprensa nesse período. E acho que a primeira palavra que, quando a gente fala de imprensa, vem na nossa mente é a questão de liberdade. Imprensa e liberdade têm que andar junto. Não podemos separar esses dois conceitos, esses dois, né, substantivos, de forma a pensar numa vivência autônoma. Não existe. Imprensa e liberdade, na nossa história, vamos conversar sobre isso, sempre tiveram momentos de alternância. E, antes de chegar nessa análise desse contexto histórico, a gente queria trazer um contexto para você, né? Em 2021, foi divulgado aí o ranking, né, dos países que têm a liberdade de imprensa, que tem essa pesquisa efetiva do quão a imprensa ela é ou permitida ou vetada, enfim, como é que funciona essa relação Estado independente, autônomo e imprensa interna. E o Brasil, infelizmente, vem caindo nesse ranking. Em 2018, ocupávamos a centésima segunda colocação, e agora já estamos aí na 111ª colocação, ou seja, caímos aí mais de 9 posições em apenas 3 anos, o que demonstra claramente que nosso governo não tem uma boa relação com a imprensa, não tem uma boa relação com o contexto de uma imprensa livre, e procura de todas as formas tentar cercear essa liberdade, cercear essa atuação, né? O que é lamentável, principalmente no Estado democrático de direito. E o que é interessante é que o Brasil hoje é o 8º pior país das Américas, em termos de liberdade de imprensa. Só estamos à frente de Cuba, Honduras, Venezuela, México, Colômbia, Nicarágua e Guatemala. É lamentável aonde nós chegamos e com quem estamos efetivamente se comparando ou se, de alguma forma, se competindo, né? Esse ranking é muito interessante, porque ele traz também os países mais bem colocados. E a gente observa, né, nessa tabela de classificação aí, países em primeiro lugar, como, vou seguir uma ordem, tá, gente? Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Costa Rica, Holanda, Jamaica, Nova Zelândia, Portugal, Suíça, Bélgica e Irlanda. São os 12 países mais bem colocados no ranking de liberdade de imprensa. E os 12 piores países, os últimos colocados, são Eritreia, Coreia do Norte, Turcomenistão, China, Djibouti, Vietnã, Irã, Síria, Laos, Cuba, Arábia Saudita e Iêmen. Eu acho que só de olharmos nesse ranking já fica muito claro a questão de liberdade de um país, de um regime político, né, democrático, com um regime político autoritário, ditatorial, enfim. Temos aí uma relação direta com a liberdade de imprensa.
Mas, deixando o mundo de lado e voltando para o Brasil, eu queria falar um pouquinho da história da relação Estado brasileiro e imprensa. Começando, como não poderia deixar de ser, de 1808, que é quando efetivamente, conforme eu já falei, temos a chegada da família real ao Brasil. Dom João VI, juntamente com a sua família, vem para o Rio de Janeiro, se estabelecem em São Cristóvão e passamos a ter efetivamente e a ser o centro da política portuguesa, né, em plena América do Sul. Algo inimaginável à época, né? Uma família sair do conforto, do luxo português da Europa para vir para o Brasil era algo impensável. E durante, né, o primeiro período que a gente poderia caracterizar nesse bate-papo aqui, a gente dividiu de 1808, que tem a chegada da família real portuguesa ao Brasil, até 1821, que é o período pré-independência do Brasil. Nessa época, o próprio Dom João VI só admitia a imprensa régia, isto é, os meios de comunicação estavam totalmente sob as asas do rei. Não se tinha uma imprensa autônoma, uma imprensa independente funcionando no Brasil. Ou seja, o grande censor era o próprio Dom João VI, o mandatário do Brasil na época. Então, esse período é muito complicado e muito complexo para a liberdade de imprensa. Em 1822, a gente tem efetivamente a independência do Brasil, e aí a gente tem um segundo período, né, no nosso estudo aqui, que seria de 1822 até 1831, onde a gente passa a ter aí a atuação de Dom Pedro I, o imperador do Brasil, que assume, né, no lugar do seu pai, Dom João VI, e que era um governante que vivia muito as turras e as guerras com a imprensa. Dom Pedro I era totalmente contrário à imprensa livre. Era um imperador que não gostava de críticas, não gostava de comentários ao seu governo, sendo a sua vontade soberana, uma espécie de Luís XIV tupiniquim. E, para vocês terem uma ideia, Dom Pedro I discursou 12 vezes no parlamento brasileiro à época, né? E nesses discursos, por 2 vezes, ele questionou aos senadores sobre uma imprensa livre e tinha muito o ideal de reduzir a liberdade dessa imprensa em terras brasileiras. Ele queria um cerceamento, um controle estatal sobre a imprensa brasileira, né? E com essa pressão toda do imperador, é criado o projeto de lei, né, em 1827. Esse processo ele tramita pelo parlamento brasileiro, só que para Dom Pedro I, esse projeto infelizmente não é aprovado. E para as liberdades, graças a Deus, ele é segurado, ou seja, a gente consegue manter aí uma liberdade de imprensa, manter um Estado separado de um controle dos meios de comunicação da época, onde o mais forte era o jornal impresso, né? Não tínhamos ainda TV, não tínhamos rádio, enfim. O jornal era o grande meio de comunicação, era a forma eficiente que todos tinham de chegar às notícias do Brasil e do mundo. Tá bom, gente? E, no fim, a gente tem aí, em 1830, a primeira lei da imprensa, que é aprovada no Parlamento Brasileiro e que concedeu aos jornais muito mais autonomia do que Dom Pedro queria, Dom Pedro I queria. Ou seja, o grande derrotado passa a ser o imperador. De 1831, já nesse terceiro período agora, gente, de 1831 a 1889, que é quando a gente tem efetivamente a proclamação da República, a gente tem aí um governo de Dom Pedro II. Esse, ao contrário de seu pai, Dom Pedro I, é um imperador muito mais liberal com a imprensa. É um homem que permite a atuação da imprensa, não fala em cerceamento de liberdades, não fala em crítica, em fechamento de jornais, muito pelo contrário. Ele aceita as críticas, não questiona, deixa a imprensa efetivamente trabalhar. Muitos, inclusive, dos estudiosos dizem que esse foi o período de maior liberdade da imprensa no Brasil de todos os tempos. Ou seja, o reinado de Dom Pedro II seria um baluarte da imprensa escrita no Brasil, a ponto de até alguns países e alguns membros de nações
estrangeiras criticarem Dom Pedro II pelo excesso de liberdade. Ou seja, por que um imperador, né, o chefe máximo da nação, deixar tanta liberdade na mão de uma imprensa autônoma, independente, enfim, foi algo que veio a ser aí criticado por muitas nações amigas do Brasil. E, infelizmente, por incrível que pareça, Dom Pedro II deixa o governo do Brasil, né, a sua liderança, em 1889. A gente tem a proclamação da República, que nada mais é que um golpe militar, seria aí o primeiro grande golpe militar do Brasil, o segundo viria aí em 1964, né, do qual meu amigo Henrique vai falar posteriormente, que aí foi a tragédia total, mas enfim. Temos aí a proclamação da República, e o Brasil passa efetivamente a verificar diversos atentados contra a liberdade de imprensa. Um governo que surge, né, sob o nome de República, defendendo a res pública, né, passa a apoiar a censura a diversos jornais, né, e permitir que apenas os jornais pró-governo seriam mantidos. Ou seja, aos amigos do rei, tudo. Aos críticos, fechem-se as portas. Infelizmente, começa aí um período muito complexo da nossa história, um período muito ruim, em que trava totalmente uma imprensa que já estava consolidada e acostumada com a liberdade, desde os tempos de Dom Pedro II. Tá bom, gente? Vale a pena também comentar, gente, que efetivamente, à época, como eu já falei, nós tínhamos apenas a imprensa escrita. E no Brasil podíamos observar vários jornais, jornais de outros países, grandes jornais, e destacamos aí, né, como não poderia deixar de ser, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, que à época dominavam a imprensa e tinham a maior quantidade efetiva de exemplares sendo divulgados aí para os seus leitores. Tá bom, gente? Esse é um resumo de 1808 até 1889. E agora a gente vai partir para o último período, que é o da República Velha. O período da República Velha, assim como o período anterior, se mantém também ainda numa crítica à imprensa. A imprensa também não é bem vista, né? E até 1930 a gente tem muitos conflitos entre políticos, entre o poder constituído e a imprensa, principalmente na capital federal, que à época era o Rio de Janeiro, sede do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário da época, tá, gente? E esse, então, assim, seria um resumo de 1808 até 1930, quando a gente tem a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a implantação de um Estado novo, a implantação de um governo totalmente fora dos padrões anteriores, um poder que assume sem uma eleição prévia. Temos aí um golpe de Estado. Getúlio chega ao poder numa revolução. E para falar melhor de 1930 até 1988, eu vou passar a bola aí para o meu amigo Henrique. Henrique, continua aí. Como é que foi o Brasil de 1930 a 1988? Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. É um prazer estar mais uma vez presente com o Dr. Leonardo no canal Importante é Saber. Leonardo, foi bem longo, é bem longo esse período que você fez. Não é fácil falar de um período tão longo em poucas palavras ou em pouco resumo, mas é bem isso. A gente chega em 1930 com um declínio da democracia. A gente chega em 1930 com Washington Luiz saindo, até então uma eleição entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, onde que quem vence é Júlio Prestes, mas quem assume é o Getúlio Vargas, e fazendo com que comece a era Vargas no regime. O Vargas, que sempre foi uma pessoa muito autoativa, uma pessoa que ela se valorizava, ele tinha um ego muito grande como pessoa, Getúlio Vargas, naquele período, onde que ele acabava fazendo com que as pessoas, com que a imprensa, com que todos os meios que fossem contra os meios que criticassem a forma dele agir,
naquele período, fazesse com que esses meios viessem para o seu lado. Não muito diferente do que ocorre hoje, onde que a gente vê um órgão, falando de imprensa, a gente pega períodos, imprensas que se aliam a Getúlio Vargas pelo vil metal, pelo dinheiro, naquele período onde que se vendem ao governo, ao regime do Getúlio Vargas, e aonde que a gente vê, acaba notando imprensas, pessoas que tentam mostrar a realidade dos fatos. O que ocorre? Essa opressão da imprensa que começa a ter durante o governo do Vargas. A gente vê pessoas que acabam criticando o governo, mas acabam sendo reprimidas. E essas pessoas acabam acabam fazendo com que personagens, teatros, cinemas, eles acabam retratando aquilo que as pessoas acabam escondendo em seus rostos, porque elas não podem se expressar. Veio até então o departamento de imprensa e propaganda, o DIP, fazendo com que significa o DIP, para quem está nos assistindo. Eu até notei que o DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, é um órgão do Estado Novo criado em 1939. Ele tinha como função realizar propaganda oficial do governo e censurar informações. Ou seja, todo aquele grupo de imprensa, aquelas rádios, televisões ou coisas que tentam impor críticas ao governo, ele acaba alinhando elas com o DIP, acaba fazendo um órgão, era como se fosse um ministério bem grande, o DIP na época do governo Vargas, em que ele alinha essas imprensas, fazendo muitas delas compradas, fazendo que elas passem uma informação que, na verdade, não corresponde àquilo que é o governo. O governo sofre, o governo tem críticas, o governo ele faz muitas coisas erradas, só que o que é passado naquela época, durante o Departamento de Imprensa e Propaganda, era um governo preocupado com os pobres, era um governo que abraçava a população, um governo patriota, que pensava no Brasil, mas ao mesmo tempo não era. Aquilo era apenas uma fantasia, aquilo que era apenas censurado, feito pelo governo Vargas, para poder persuadir as pessoas, para persuadir a população a acreditar que aquilo era verdade. E aí, aonde que cinemas, teatros, músicas, foram tudo censuradas. Na época do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, a gente vê uma imprensa totalmente coagida, a gente vê pessoas que tentam, a hora da manhã, por exemplo, é uma coisa bem conhecida na época, a hora da manhã, foi um departamento de rádio, um rádio que foi muito utilizado pelo Getúlio Vargas. Ele utilizou dessa forma de rádio para poder passar falas curtas, para poder passar falas à população, para ter essa questão de líder e povo. Ele intermediou isso, fazendo com que as pessoas acreditassem, com as pessoas ouvissem só aquilo que ele queria que fizesse. Isso é uma total opressão àqueles que tentam impor críticas a um atual governo, a um governo na época. Então a gente vê uma opressão no DIP, a gente vê pessoas que iam contra o DIP na época, a gente vê que na época, o DIP, na época, todas essa censura que veio do governo varguista, a gente viu que foi para tentar idealizar um líder idealizar um líder bom, um líder carinhoso, coisa que não existiu naquela época. A gente sabe todos os problemas e defeitos que veio nessa década de 30 ali, com os longos anos que Getúlio Vargas ficou na presidência da República, mostrar o quão cruel e o quão deficitário foi esse período do DIP, essa forma de querer mandar, querer coordenar aquilo que sai ou não sai nas notícias. Foi terrível. A gente chega no período de 37, no período de 39, dessa forma, que foram uma das coisas que o DIP fez, que são os principais pontos do DIP, que foram centralizar, coordenar, orientar, superintender a propaganda nacional, fiscalizar e organizar os serviços de turismo, foi fazer a censura de teatro, cinema, radiodifusão, literatura, política e imprensa. Todos esses foram pontos do DIP, que foram pontos cruéis em relação à inserção da democracia, proibir as entradas de livros estrangeiros considerados nocivos para o governo, também naquela época, promover manifestações cívicas
com objetivos patrióticos e educativos. A gente pega o 1º de maio. A gente vê que naquela época, naquele período, ele já usava dessa manifestação desse dia para poder passar uma imagem num governo que não era, que não existiu. Um governo que era totalmente opressor. Então, a gente vê que o que ocorre hoje em dia, essas manifestações que ocorreram no dia 1º de maio, a gente vê toda essa massa de manobra é justamente para poder esconder aquilo que o governo sabe que está colocando para debaixo do tapete. Então, isso não é de hoje que acontece. Só para deixar claro, Henrique, programa de rádio. Aquela frase, né? Nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Então, passando por esse período, como eu falei, da Hora do Brasil, que foi um rádio que ele utilizou muito para poder passar seus ideais, para poder confundir, para poder persuadir as pessoas que o governo dele era um governo de maravilhas, o que não era. Em 1942 foram censurados 373 canções e 108 programas de rádios. Em 1942 foram censurados 373 canções e 108 programas de rádio, foram proibidos. Daí veio o término do DIP, né? A gente chegou ao término em 25 de maio de 1945, onde que as pessoas que ficaram durante esse período no DIP, coordenando o DIP como se fosse um grande ministério, foram Lorival Fontes, Coelho dos Reis e Amilcar Dutra de Menezes. Foram essas pessoas que coordenaram toda essa barbárie antidemocrática que ocorreu durante o governo varguista. A gente pega a saída do Getúlio Vargas, a gente tem o governo de Dutra, Juscelino Kubitschek, passa por Jânio Quadros, a gente teve toda aquela confusão que teve com o Carlos Lacerda em relação à questão do Getúlio Vargas, e teve a morte, teve toda aquela bafafá com até então o jornalista Carlos Lacerda. A gente também teve o Jânio durante... Até então, a questão da imprensa nesse período não ficou tão atingida, porque ela já veio se restabelecendo durante o governo Dutra, teve enfraquecimento, acabou o DIP por questão da Constituição, e ocorreu que veio 1964. Aí, quando veio 64, é como se a imprensa, a democracia, a liberdade de expressão, ela tivesse acabado de sair do período em que ela foi sufocada, para que quando ela termina, é como se estivesse passando numa ponte que está caindo, você se segurar numa ponte que está balançando e depois começar a cair de novo. Então, é terrível, porque quando chegou 64, aí veio o golpe militar, a gente vê daí tudo o nosso Goulart que aconteceu, a gente vê aí o que ocorreu foi que em 1900 já havia toda uma opressão, já havia toda uma crítica em cima do começo do regime militar. Foi quando ocorreu que surgiu a AI-5. A AI-5, acho que está na cabeça de muitas pessoas, todo mundo, eu acho que é o dever das pessoas que estudam na escola, no colégio, na faculdade, saber o que é o AI-5. O AI-5, quando ele chegou, que foi de 13 de dezembro de 1968, o que é o AI-5, pessoal? O AI-5 foi um ato institucional de censura essa conversa que está tendo entre eu e o Leonardo hoje, não podíamos ter no AI-5. Essa conversa não podemos ter. Você sair para conversar, você para ir debater sobre o aumento da gasolina, você não podia fazer isso no AI-5. Mas o aumento da gasolina é por causa do governo, por causa dos políticos. Você não podia fazer isso nessa época. Então, todo o AI-5 ele foi muito opressor naquela época. Foi considerado uma das maiores barbáries em relação a ferir a democracia no país. É muito curioso, porque no AI-5, Leonardo, onde que a gente tem um alinhamento das imprensas novamente, a gente vê a Folha de o Estado de São Paulo, o Estadão, a gente viu a revista Veja, onde que elas tinham limitações para poder entrar em contato com outras redes de comunicação, e a gente vê pessoas infiltradas, pessoas que acabavam censurando dentro dessas redações, pessoas que ditavam o que você ia fazer lá dentro. Então, Eram censores, né? Chamavam de censores. Exatamente, exatamente. A gente vê essas pessoas que são censores, né? Que eles faziam com que cuidavam do que ia ser postado ou não
publicada ou não pelas respectivas revistas, rádios e jornais, etc. A gente vê essa barbárie, a gente vê pessoas que sofreram muito, foram perseguidas durante esse momento democrático, porque antidemocrático, porque a gente vê um governo que não quer que fale nada sobre ele, um governo que proíbe as pessoas, que toque de recolher, um governo que proíbe reuniões, um governo que não aceita qualquer tipo de crítica que venha só ao governo. Então a gente vê um governo totalmente autoritário, onde a tortura era de uma forma ou outra liberada pelo governo, onde a gente vê as perseguições políticas fazendo com que acabasse com as esperanças de ter alguma coisa democrática naquele certo período. E eu quero só debater uma fala que é do Anivaldo Padilha. Ele foi um preso político na época durante o AI-5, que ele era militante da Ação Popular, que ele acaba falando sobre a questão da Ação Popular, sobre a questão de quando ele foi preso politicamente, que ele falou que quando ele estava preso, ele se negou então, os sais ou militares da época do governo, ele se negou a passar informações de outros militantes que eram contra até então o regime, né? Ele falou que passou do governo e quando ele negava essas informações, ele acabou sendo torturado, espancado, tomou choques e até cadeira elétrica. E ameaçado de ser posto até no pau de arara na época em que ele sofreu todas essas torturas. Fui torturado várias horas, diz ele, e jogado na cela. Ele falou assim, ó, ele falou, note, ele falou, tinha medo, pois as dores e o choque faziam com que eu entrasse em desespero. Esse retrato dessa tortura, esse retrato dessa opressão à democracia, opressão à liberdade de expressão, é uma coisa totalmente anti-humana. É uma coisa que a gente sabe que isso não vem só de agora, isso vem convivendo há anos e há décadas e há séculos até com a imprensa. A gente sabe que a imprensa é o direito de eu, o direito do Leonardo, o direito do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, é o direito da gente pegar e criticar se aquilo que a gente sabe perante os nossos olhos está errado e ter o direito de ter voz para falar alguma coisa. A partir do momento que a gente ser informado daquilo, não ser escondido aquilo que está acontecendo, e a gente ter o direito de voz, esse eu acho que é um dos maiores pontos que a gente temos numa democracia em que rege uma Constituição que é democrática. Então, a gente vê todo esse período que passou, né, a gente sabe que o Estado de São Paulo e a Veja foram sofrendo muito com esses danos na época, e a gente tem uma pessoa muito conhecida, jornais que muito conhecido que chama Milor Fernandes. Milor Fernandes, ele foi uma pessoa que com o Pif Paf, que é como se fosse um jornal alternativo que criticava o governo da época, ele fez com que abrisse as portas para outros jornais alternativos surgirem, como Opinião, que surgiu em 1972, que quando a gente tinha um alinhamento da imprensa, a gente via que a Opinião ele dava aquela forma de escapar pelo alinhamento da imprensa, e ele mesmo dava voz para aquelas pessoas que não sabiam a informação correta, aquelas pessoas que não sabiam realmente o que estava acontecendo. Então, eles foram contra essa questão da censura perante o regime militar. Em 1975, a gente tem o Movimento, que é bem conhecido também, que foi um jornal alternativo, e o Pasquim, em 1969, quando surgiu ali, então, quase perto da AI-5, a gente vê que a gente tinha esses jornais alternativos, e teve todo esse período até 85, onde a imprensa sempre sofreu muito durante o regime militar. A gente viu muitas pessoas que foram torturadas, muitas pessoas que foram sofridas por esse autoritarismo que atacou a democracia, que foi as coisas mais barbárias que ocorreu na história do país. E a gente chega ao período de 85, 88, a gente tem a redemocratização com a Carta Magna, e a gente vem até então os presidentes Collor, daí passa o Fernando Henrique, aí tem o Itamar Franco, aí tem o Lula, aí vem até então os presidentes atuais. Só que, Leonardo, o que a gente falava da década de 1964, o que a gente falava até então da República Velha, ou antes da República Velha, ainda no Brasil colonial, no Brasil Império, o que a gente falava sobre a questão dessa supressão à imprensa, eu pensei que isso era coisa do passado, mas a gente sabe muito bem que isso não é mais coisa do passado. Se todos estão recordados da época quando teve aquelas manifestações no Chile contra o Sebastião Pinheira, na época
eu me lembro quando Eduardo Bolsonaro falou que se continuasse no Chile, se instaurasse no Brasil o que ocorria no Chile, a gente ia ter um AI-5 novamente no Brasil. Ou seja, a gente tem pessoas que atentam contra a democracia, a gente tem pessoas que apoiam a barbárie, a gente tem pessoas que sim, que querem a destruição de uma sociedade democrática, que querem a volta da barbárie. E lembrando que esse rapaz, Eduardo Bolsonaro, é filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então a gente sabe muito bem que o Brasil, ele sim corre o risco de voltar a períodos que ocorreram tragédias, períodos catastróficos que atentaram e feriram muita democracia na nossa história, Leonardo. É verdade, meu amigo Henrique. E assim, a gente que viveu 21 anos aí de uma ditadura militar, né, com cerceamento de direitos, com perseguições políticas, perseguições pessoais, a gente tem uma Constituição democrática, uma Constituição que apoia a liberdade de imprensa, e depois de 30 anos, né, em 2018, com a eleição do atual governo, a gente tem uma mudança de rumo muito grande, a perseguição a jornalistas, agressões verbais, principalmente a mulheres. O que esse governo xinga mulheres, jornalistas do sexo feminino, é terrível. Além de ser algo ruim, é falta de educação, é falta de bom senso o que é feito. E não podemos esquecer também, meu amigo Henrique, que hoje em dia a grande censura que esse governo tenta de alguma forma implantar é uma censura até pior, é a censura econômica. Ele pega toda uma verba do Ministério das Comunicações, da SECOM, e aplica em jornais, em revistas, em TVs amigas, né? Como, por exemplo, a Jovem Pan, a Rede Record, o SBT, enfim, ele, de alguma forma, ele compra os órgãos de imprensa, que muitos deles são concessões estatais, né? Ou seja, a gente vê várias verbas sendo destinadas para esses órgãos, muitas vezes sem licitação, porque a questão da propaganda governamental, ela não tem uma licitação, ela tem uma tabela de preços, é algo totalmente fora da realidade. Enfim, é algo que tem que ser revisto para um próximo governo. Temos que acabar com essa propaganda política de governos sem licitação, sob a alegação de que é algo exclusivo, que a empresa tal tem o poder tal. E além disso, a gente vê hoje em dia algo que eu nunca imaginei, de órgãos de imprensa, que é convalidar as fake news. Ou seja, o órgão de imprensa, ele capta a fake news da tia do WhatsApp, leva para o seu conteúdo jornalístico para fazer daquilo uma verdade. Ou seja, a gente tem uma inversão de valores muito grande. Não uma imprensa para apresentar notícias, mas sim para validar notícias que não são verdadeiras. É muito triste. E aí a gente tem, né, os mais famosos, que é o Pingo nos Is, é o Alida Nagli, o Alexandre lá da CNN, enfim, são situações muito tristes e lamentáveis, o que faz com que o Brasil caia cada vez mais no ranking de liberdade da imprensa. Daqui a pouco estamos chegando aí com o Irã, com o Iêmen, com a Arábia Saudita, está faltando pouco, estamos descendo e daqui a pouco a gente chega lá. É muito triste. E, meu amigo Henrique, já vou me despedir daqui, para o vídeo não ficar tão longo, agradecendo aí demais a você por mais esse vídeo, por um tema que não tem muito na internet, a gente não vê muita gente falando, mas que é importante, que merece um debate, que merece uma análise, e espero que todos tenham gostado. No mais, agradecer a todo mundo que acompanha o canal Importante é Saber, o canal Democracia Brasileira, agradecer demais aí pelos likes, pelas visualizações, e pedir, para quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha, comenta, enfim. Mais uma vez, comentários sem palavrão, sem fake news, porque esses sequer vão ser publicados, tá, gente? A gente não está aqui para propagar fake news, para propagar uma linguagem chula, uma linguagem que o próprio YouTube muitas vezes bloqueia, tá bom? É isso aí, meu amigo Henrique. A bola está contigo. Mais uma vez, ótimo vídeo. Muito obrigado aí por mais esse encontro. Valeu, obrigado, Leonardo. Queria só terminar falando que a gente não pode deixar que esses gables eles surgem num período tão complicado que a gente vive no país. A gente vê pessoas que distorcem muitas notícias, a gente vê pessoas que usam de tragédias para poder usar para defesa de um governo. É terrível isso. A gente viu que em momentos, todo mundo conhece a história nazista, todo mundo sabe que o que ocorreu em Dresden, quando teve
a Força Aérea Americana, quando foi a inglesa, e bombardeou Dresden, fazendo com que Goebbels modificasse toda aquela pilha de corpos e modificasse a história, a informação, para que defendesse o governo nazista, dando corda para o governo nazista para que ele continuasse a barbaridade que foi. A gente sabe que dos dois lados quem estava errado era o nazismo e quem estava errado era a Inglaterra naquele momento por ter bombardeado Dresden, mas eu quero mostrar que a informação, a inversão de informação faz um dano brutal à história. E a gente vê que o que ocorreu lá, o que ocorre com a pandemia hoje em dia, a gente consegue notar tanto de campo de concentrações na época que era escondido pelas informações na Alemanha nazista, que as pessoas de fora, muitos alemães não sabiam que tinha um campo de concentração no lado, as pessoas apenas acreditavam naquilo que a imprensa falava, mas muitos sabiam que tinha um campo de concentração. E as outras, mesmo elas sabendo que tinha um campo de concentração, elas se fechavam, elas tinham medo. A expressão de crítica, aquela expressão de liberdade de ir contra aquilo, não tinha naquela época. Porque tanto na informação, tanto o que o Goebbels fazia, como o que o governo fazia naquela época, ele fazia com que as pessoas ficassem oprimidas e não reagissem em relação àquilo. O que ocorre hoje em dia, a gente vê uma pandemia que mata milhares e centenas de milhares de pessoas no país, a gente vê pessoas que, sim, sabem o que está acontecendo, sabem que estão errados, só que elas são pressionadas, elas ficam com medo, talvez, de agir contra um governo, e elas ficam com medo, ou as pessoas, pior de tudo, ou quando as pessoas sabem que aquilo existe, sabem da pandemia, da tragédia que tem, sabem o que causou os erros para ocorrer a esse nível que a gente está, e mesmo assim, sabendo de tudo isso, se fecha, se cala, vira os olhos para aquilo. Então, a informação está aí, a imprensa está aí para poder mostrar, para poder, de uma forma meio mal educada, falar ou não, esfregar na cara daqueles que sabem que aquilo é errado, que sabem que tem que tomar uma ação, porque nós somos irmãos brasileiros, então a gente sim tem que tomar uma ação em relação a tudo isso que está acontecendo e a favor de uma imprensa forte, a favor de uma imprensa que sim mostra a verdade dos fatos sem se vender, como muitos veículos de imprensa fazem, tentando passar uma informação falsa, fazendo que aquilo se torne realidade. Então, a gente vê apenas imprensas hoje que defendem esse governo e que vestem a camisa do governo como se estivesse defendendo um time de futebol. Isso é vergonhoso, a gente sabe que tem que se manter a neutralidade sempre de olho nos fatos. Se é contra, vamos criticar. Se aquilo que é para o bem da população, vamos apoiar. É assim que funciona a democracia. A democracia tem que ser a convivência entre contrários, porém, dentro do âmbito democrático, senão isso fere totalmente a nossa democracia. Muito obrigado a todo mundo que nos assiste, se inscreva, comente, deixe seu like, use a página dos comentários, que isso vai estar ajudando muita gente a estar seguindo nesse projeto do canal aí, e juntos ir para uma imprensa forte, para uma democracia justa no nosso país, e até o próximo vídeo, Leonardo. Até o próximo vídeo, e só mais um termo, AI-5 nunca mais, né, meu amigo Henrique? Certinho, valeu, obrigado. Valeu.